Que tal você tomar a melhor cerveja do mundo? A cerveja que você pode fazer. Bora lá! Para você fazer a sua cerveja, você vai precisar do fogão da sua casa, da geladeira da sua casa, de uma panela da sua casa ou mais. Eu uso 4 panelas e eu vou dizer o porquê. Você vai precisar do abridor de latas. Você vai precisar de uma concha. E aí começam os investimentos. Eu tenho esse funil com peneira. É importante para não deixar passar sólidos dos extratos de malte líquido. Eu já vou falar sobre insumos. R$10. Principal, sanitizante. Você pode usar álcool 70 ou iodofor 2%. 10 gotas desse frasco em 500 ml de água, você guarda aqui no seu borrifador, está feito o seu sanitizante. Super importante, sanitizante, para não estragar a cerveja. Termômetro, R$20, para monitorar a temperatura de fermentação da sua cerveja. Você não precisa de mais nada. Insumos, malte, lúpulo, levedura, que é fermento, e água. Nunca use água da torneira, porque tem cloro e estraga a sua cerveja. Use sim água de filtro de carvão ativado, filtro de barro não serve. Ou então, se você quiser, compra galão de água. R$6, R$7, 5 litros. Se você for fazer 10 litros, R$14, 20 litros, R$28. Eu divido entre a água do filtro de carvão ativado e a do galão, e eu já vou falar por quê. E aí, o principal também, você vai usar extrato de malte líquido, kits desfazer cerveja. Você tem algumas empresas, não são muitas, eu destaco 2 que são as que eu uso. A empresa australiana Coopers e a empresa brasileira Maltessência, que fica no Rio Grande do Sul. A diferença você nota já no tamanho. Aqui você vai ter 10 litros, custa R$60 a Maltessência. R$6 o seu litro, R$2 uma latinha. Que cerveja você compra com R$2? Sem comentários. Aqui, 23 litros, 130, R$140. Dá mais ou menos também R$6 o litro, ou então R$2 a latinha. Bom, vai depender então do que você quer fazer. Outras diferenças entre eles. Se você tem dúvida para fazer essa cerveja, você tem que falar com o pessoal da Austrália. Aqui, você manda uma mensagem para o WhatsApp do Kleber, que é o cervejeiro da Maltessência. Muito mais fácil, né? Aqui é um extrato de malte líquido lupulado. Então aqui o malte já é fervido com lúpulo. Aqui o extrato de malte não é lupulado, o lúpulo vem à parte. E isso dá uma diferença na hora de fazer a cerveja. Aqui você vai pegar o seu abridor de lata, sanitizado, com iodofor 2%, 10 gotas em 500 ml de água. A sua lata também tem que estar sanitizada, a sua concha tem que estar sanitizada, a panela não precisa porque vai estar com água fervente. Tranquilo. E aí você vai pegar esse extrato e colocar na água, diluir na água. Porque é como se fosse um suco concentrado, em que você dilui com água. Só que é cerveja, muito mais legal, né? Só isso você precisa para fazer a cerveja. Aí você precisa resfriar o seu mosto cervejeiro, que é o extrato de malte diluído na água. Por isso que é importante você usar uma parte da água do seu filtro de carvão ativado na panela, que você vai ferver essa água, e parte do galão de água mineral que você compra. Eu coloco esse galão de água mineral para congelar, ou para deixar pelo menos resfriado. Por quê? Aí eu só, como faz 23 litros, eu coloco, digamos, 10 litros na panela e 10 litros para gelar a água. Eu junto as duas, dá 20 litros. E aí o mosto cervejeiro já vai estar numa temperatura entre 18 e 25 graus, que é a temperatura que você coloca o seu fermento dentro do seu fermentador. Eu já vou falar sobre isso. Muito mais fácil então fazer com a Cooper? Sim, mas você só vai conseguir fazer a Dark Ale, que é a cerveja que nesse caso eu estou apresentando para vocês. Aqui, essa cerveja é um extrato de malte líquido não lupulado. Então você precisa pegar esse extrato, seu abridor de lata sanitizado, a lata sanitizada, a concha sanitizada, numa água fervente na panela
e colocar esse extrato de malte. E quando ferver, começar a ferver, você coloca o lúpulo. E você vai ter que esperar 60 minutos. Aí você pergunta, é muito mais fácil aqui, não é verdade? Sim, só que aqui você só tem um estilo de cerveja. Essa cerveja em particular chama-se Cabocla. Ela é exclusiva da Malte Essência. E eu sou sozinho para beber, então fica chato tomar 23 litros de uma só cerveja, 10 litros de uma só cerveja. Conversando pelo WhatsApp com o Kleber, o cervejeiro da Malte Essência, acesso super rápido, ele me falou, olha, essa receita vai rapadura em um momento da fervura. Se você não quiser, você separa, desmembra esse extrato em duas panelas e você vai fazer uma parte colocando rapadura e uma parte sem colocar rapadura. Ela vai virar uma brown ale. A inserção dos lúpulos, que são dois, em dois momentos diferentes, é a mesma. Um no momento da fervura e o segundo quase no final da fervura. Você vai ter a única diferença, então, é da rapadura, mas muda completamente o estilo da cerveja. Então aqui eu tenho uma lata fazendo dois estilos diferentes de cerveja. Não contente, eu perguntei para ele, não dá para fazer mais nada? São dois lúpulos, né? Ele falou assim, pega os dois lúpulos, ao invés de você colocar um no momento da fervura e o segundo no final da fervura, coloca os dois juntos no início da fervura. Ela vai virar uma cerveja Bock. Então aí eu coloco uma panela, um terço da lata, faço com rapadura, vira uma cabocla. Um terço da lata sem rapadura, vira uma brown ale. E outro terço da lata, sem rapadura também, vai virar uma Bock, porque eu vou colocar diferente os lúpulos. Também vou ter que dividir em 3. Então, eu tenho muito mais liberdade de modificar o estilo da cerveja com a Malte Essência. Dá mais trabalho, 60 minutos de fervura, mas eu tenho mais liberdade para trabalhar com estilos de cerveja. Aqui eu não tenho. O que mais você pode alterar na sua cerveja? Falando com o cervejeiro Kleber, ele mostrou a receitinha da Malte Essência, que vem em todo o kit que você compra com eles. Você pode alterar a graduação alcoólica da sua cerveja. Então, você pode fazer uma parte da sua cerveja com a graduação normal de 4 graus, pode fazer ela com 6, pode fazer com 8, do jeito que você quiser. Basta você adicionar açúcar. Então é super tranquilo, tem na receita como fazer, é fácil. Em um grau mais avançado de fazer cerveja, você pode lançar mão de especiarias. Você pode usar dextrose, maltodextrina, lactose, leite em pó, para a cerveja ficar mais licorosa, mais grossinha. Você pode utilizar fruta cristalizada ou qualquer fruta que você queira na cerveja. Claro que cerveja mais clara pega mais o gosto da fruta e cerveja mais escura não. Então você tem que saber essas coisas. Você pode utilizar café solúvel, achocolatado, cacau, fica sensacional. E você pode também utilizar extratos líquidos e madeira tratada. É muito legal isso. Fica muito diferente a sua cerveja com cada um dos componentes. Depois que você diluiu o extrato de malte líquido nas panelas, não precisou fazer fervura ou precisou fazer fervura, está na hora de você colocar no seu fermentador. Olha o seu fermentador aqui. Belezinha, né? Então você vai pegar o seu fermentador, super caro, seu funil, super caro, R$10, e vai despejar a sua panela aqui, mas eu aconselho fortemente você utilizar a concha. Não esqueça de sanitizar o seu fermentador, o seu funil e a sua concha com iodofor 2%. 10 gotas em 500 ml de água dentro do seu borrifador. 30 segundos, está sanitizado. Não esqueça, vai despejar aqui, vai estar em temperatura ambiente. Se não estiver em temperatura ambiente, coloque na geladeira para atingir uma temperatura ambiente entre 18 e 25 graus. E aí você vai colocar a sua levedura, o seu fermento. E aí você vai rosquear o galão, mas não fechá-lo. Vai deixar entreaberto. Por quê? Até esse momento nós fizemos apenas um suco de malte. Não tem álcool, não tem nada. Tanto se você provar, é super doce. O fermento vai fazer uma troca. Ele vai comer o açúcar, vai liberar álcool e gás carbônico. Por isso que o fermentador tem que estar desrosqueado para poder vazar o gás carbônico, senão explode o galão. E vai ficar alcoólica.
Aí vai virar uma cerveja choca. A sua fermentação vai durar entre 5 a 7 dias, dependendo da graduação alcoólica da sua cerveja. E aí vai ficar o seu mosto aqui. Vejam que o garrafão fica todo borrado, digamos assim, por causa do CO2 que vai sendo expulso. E você pode eventualmente lançar mão de uma etapa opcional, que se chama decantação ou maturação, que é fechar o galão e colocá-lo na geladeira da sua casa por mais 5 a 7 dias. Com isso, todo o malte vai ficar com uma decantação aqui de lúpulo e levedura, que você não quer na sua cerveja para você tomar. Então eu acho muito interessante essa opção de decantação na geladeira. Leva de 5 a 7 dias também, ela é opcional. Essa é a etapa que ninguém gosta, é a mais chata, é a mais preocupante e a mais importante, que é o envase da sua cerveja. Você vai precisar de garrafas sanitizadas, iodofor, 2%, 10 gotas em 500 ml de água, coloca aqui dentro, chacoalha por 30 segundos, as garrafas estão sanitizadas. Você vai fazer a mesma coisa com o seu funil, porque agora você vai pegar o galão que está com o seu mosto já alcoólico, é a sua cerveja choca, e você vai envasar. Para você envasar, você pode ou não colocar açúcar para poder criar o gás. Se você não quer uma cerveja com gás, quer uma cerveja choca, só envasar e botar na geladeira. Acabou-se. Se você quer uma cerveja com gás, você coloca 5 gramas de açúcar para 500 ml de cerveja que você colocar na garrafinha. Garrafas claras, que são as reaproveitadas normalmente, são sensíveis à luz, podem oxidar a sua cerveja. Então, mantenha fora da luz, seja artificial ou solar. Eu deixo dentro de uma caixa de papelão, então estou tranquilo. E você tem as garrafas opacas. O que você vai fazer? Depois de sanitizar suas garrafas, você vai colocar sua cerveja choca aqui dentro. E aí, até quase o gargalo, você vai apertar a garrafa, fechar a garrafa, e aí ela vai ficar amassada. Para quê? Aqui dentro é uma cerveja viva. E depois de 7 a 14 dias, o fermentinho que tem um pouquinho aqui junto com a cerveja, de novo, é uma cerveja viva, vai comer aqueles 5 gramas de açúcar que você colocou, não vai aumentar a graduação alcoólica, fica tranquilo, mas vai criar gás. E como você fechou a garrafa dessa vez, o CO2 não vai ser expulso, ele vai se misturar com a sua cerveja. Ela vai deixar de ser uma cerveja choca e vai ficar uma cerveja com gás. É só isso. De 7 a 14 dias, o que vai acontecer? Ela vai inchar de volta a garrafa e esse é o sinal que a sua cerveja está carbonatada. Você tem que deixar entre 7 e 14 dias, eu deixo dentro de caixa de papelão, porque fica abrigada da luz e fica tranquilo. Depois do prazo, coloca para a geladeira e seja feliz. É claro que eu não ia deixar de fazer uma inveja para vocês, né? Então eu trouxe aqui para vocês olharem somente uma Imperial Stout com 8 graus de álcool com leite em pó. Envelhecida 4 meses. Eu não aguentei esperar tanto. Gásinho normal. Olha o licor. Oh, minha nossa. Acabou. Como eu costumo falar no canal na internet que eu tenho, na Mia Birra, que quer dizer minha cerveja em italiano, Cent'anni, que segundo meu bisavô, quer dizer que você viva 100 anos. Cent'anni. Bora fazer cerveja, minha gente?